conversando com o professor Cassiano Marafon e também com o advogado, Dr. Marco Vinícius Pereira de Carvalho, falando sobre o impeachment, a votação do impeachment. Nós temos agora mais uma rodada de perguntas neste bloco. Agora a vez é do professor Cassiano. Primeiramente tem 1 minuto para fazer uma pergunta, então, ao Dr. Marco. Professor Cassiano, 1 minuto. Então, o processo de impeachment é dado em várias partes, né? Então, é admitir a denúncia, passar pela comissão, passou pela comissão agora, vamos para o terceiro passo, que é na Câmara. Precisa 2/3 dos deputados para aprovar que o impeachment vai ser encaminhado, aquela denúncia, sem analisar se ela é correta ou não é correta, vai ser enviada para o Senado, para que o Senado, a partir de maioria simples, numa próxima votação, né, vai acontecer o quê? Vai fazer essa análise por maioria simples da admissibilidade para ver se vai abrir a investigação, né? O princípio dessa investigação foi uma retaliação. O processo de impeachment, a admissibilidade no presidente da Câmara, do Eduardo Cunha, aconteceu no mesmo dia que o PT resolveu votar pela cassação dele no Conselho de Ética. Quer dizer, o processo de impeachment ele já vem iniciado porque ele vem de um político denunciado por corrupção e denunciado por corrupção em modo de vingança. Então, essa é a pergunta. Tá, doutor Marco, desculpe, 3 minutos então contados a partir de agora para a resposta. Tá, assim, comparando, por exemplo, com o processo penal. Quando se instaura um inquérito policial ou o próprio inquérito no âmbito do Ministério Público, inicialmente o que ocorre são indícios mínimos de que aquele crime possa ter ocorrido. Então a admissibilidade do impeachment ela é feita justamente com isso. Existem indícios de que a situação ocorreu? Me parece que existem. Estão estampados na denúncia. Dentro dessa situação de que o Eduardo Cunha que disparou o impeachment, isso não procede porque houve uma provocação do presidente da Câmara através de cidadãos. Eu volto a dizer, o impeachment é um instrumento de cidadania. Cidadãos comuns do povo, com embasamento jurídico, fizeram o relato do impeachment numa peça de denúncia e cabe ao presidente da Câmara admitir ou não isso aí, essa denúncia. Tanto é verdade que foi feito, e eu conheço o advogado que fez pessoalmente a denúncia do Michel Temer, que é o Dr. Marley. Ele fez também contra o Michel Temer. O Eduardo Cunha afastou, tentou arquivar isso, o Supremo Tribunal mandou que fosse instaurado o processo de impeachment. Então, não cabe a ele dizer se vai instaurar ou não. Cabe a ele receber a denúncia e ela estando enquadrada naquilo que a lei do impeachment fala, ele tem que sim colocar à disposição dos deputados para que vá à votação. Então não se trata de uma... E não estou eu aqui fazendo uma defesa do Eduardo Cunha. Muito pelo contrário. Agora eu acho muito engraçado, muito interessante e apropriada uma analogia que circula na internet, que o Eduardo Cunha é uma manilha. São os tubos que a gente vê de tubulação de esgoto. Precisa do tubo para esse esgoto passar, para sair essa sujeira. Infelizmente, ele é o Eduardo Cunha, mas a hora dele também vai chegar. Então o Eduardo Cunha não está fazendo uma retaliação política, ele está cumprindo a função constitucional dele, de presidente da Câmara, que recebeu uma denúncia juridicamente embasada em fatos e em fundamentos jurídicos, e agora ele deve, por submissão à Constituição Federal, levar aos deputados, aos seus pares, instituir uma comissão, para que essa comissão analise a pertinência daqueles argumentos estampados na denúncia. E a comissão do impeachment, composta pelos deputados, ela sim entendeu que haveria um embasamento jurídico e fato jurídico capaz de embasar essa denúncia. Por isso essa denúncia e o impeachment está prosseguindo. Tá certo, doutor Marco, terminados os 3 minutos, Cassiano tem mais 1 minuto para a réplica desta pergunta. Então vamos lá, o Fernando Henrique teve cerca de 20 pedidos de impeachment protocolados, o Lula 17 nos seus 2 mandatos, a Dilma está com 10. Né? Então, quer dizer, é um fato político
Por isso que eu venho dizendo, a defesa, a questão do golpe, se não houvesse essa construção atrás da vice-presidência para assumir, junto com o grupo de oposição que hoje tem maioria na Câmara, não teria problema de você investigar o fato e etc e tal. Não teria problema. Por que é golpe? Porque toda a estrutura que está sendo montada é para a oposição vir para o governo. Tanto é que o plano Temer, se você pegar o plano Temer e pegar a proposta de governo do Aécio Neves, são muito semelhantes. Então, quer dizer, é uma questão política apenas, eleitoral, e está paralisando o país com isso. E nós estamos aí perdendo emprego, a indústria não cresce, ficamos estagnados por uma briga política que começou lá na eleição de 2014. Tá certo, Cassiano, terminado então o minuto da réplica, agora nós temos 1 minuto para o Dr. Marco fazer outra pergunta ao professor Cassiano. Dr. Marco, 1 minuto. Cassiano, você diz então que essa questão do golpe, que o país está paralisado por conta do impeachment. Na verdade, o país está paralisado desde o ano de 2014, não é de agora. A gente vê isso com a queda drástica das receitas dos estados e municípios, e isso não foi provocado por conta desse processo de impeachment. E eu quero te fazer uma pergunta, já que o impeachment é golpe. Eu lembro do Lula, numa entrevista com o Serginho Grossman em 1992, ele dizia que o povo que elegeu um presidente tem o direito de retirá-lo. Por que agora, na época do impeachment do Collor, não era golpe? E agora é golpe. Por que mudou esse discurso? Cassiano, 3 minutos. A questão do impeachment colocado hoje tem toda essa questão política, que a economia está parada, que a insatisfação popular é a insatisfação financeira. Então nós tivemos um crescimento negativo do PIB em 2015, em 2014 nós tivemos um crescimento, mas em 2015, aonde que é a origem disso daí? É uma origem na eleição de 2014. Em 2014 o PIB ainda cresceu. Nós tivemos uma inflação de 6,5% e o PIB cresceu 0,1%. Ou seja, o PIB cresceu 6,51%. Por quê? Porque o PIB verdadeiro é o quê? Quanto que cresceu menos a inflação. Em 2015 cresceu 3,8%. A inflação foi 10,8%, eu acho. Então crescemos 7% em 2015. Não foi suficiente. As receitas, como as receitas são baseadas no consumo e o consumo diminuiu, o consumo da população ficou mais difícil consumir, a arrecadação diminuiu. A prefeitura de Itaió não arrecadou tudo o que esperava, arrecadou mais que 2014, mas não arrecadou tudo o que esperava. O estado de Santa Catarina esperava crescer 13% da arrecadação, ano passado cresceu 9%. Então quer dizer, 4%, 1% da prefeitura de Itaió representa R$400 mil. 1%. Quer dizer, se você cresce 2%, mais ou menos, o que foi o que Itaió cresceu ano passado em arrecadação, cresceu 800 mil a receita. Mas a intenção era crescer 8, 9, que ia ser 1,5 milhão, 2 milhões a mais. Então, quer dizer, o consumo diminuiu, as isenções fiscais estão escancaradas, né? É isenção fiscal para tudo quanto é lado aqui no estado de Santa Catarina, é uma tragédia isso. Quase 20% da arrecadação. Então, quer dizer, todo esse processo de insatisfação popular vem da questão econômica. Em 2012, a presidente Dilma tinha 82% de aprovação em Itaió. 82%. Qual que foi a diferença dela? De 2010 a 2014, a 2015, foram construídas cerca de 500 casas em Itaió pelo programa Minha Casa Minha Vida. Né? A quantidade de bolsa de estudo. Então, todos esses programas que foram usados, e a farmácia popular, R$500 mil no ano passado, de remédios aqui em Itaió, vinha 300, o ano passado foi para R$550 mil. Quer dizer, esse gasto, que eles chamam de pedalada, que é um termo usado politicamente, o que é? Um mês gastou mais, o governo vai lá e deposita. Se durante aquele mês, chegou no final do mês, e ele gastou mais do que ele previa, o que aconteceu? Aquele dinheiro não chegou no final do mês, ele vai ter que repor. Então, quantas casas se financiou? Financiou mais veículos pelos mais alimentos, e tudo isso gerou essa questão das pedaladas. Então, isso aí. Tá certo, professor Cassiano, foram os 3 minutos.
Agora o Dr. Marco tem direito à réplica de 1 minuto. Dr. Marco? Então, o grande problema dessa questão é que estava tudo maquiado, era uma mentira. É a mesma coisa que só para a população entender, um presidente de uma entidade que cuida de crianças recebe do governo dinheiro para comprar leite. Na verdade, ele deveria comprar 100 caixas de leite, ele compra 20 caixas de leite. E começa a colocar água no leite das crianças. E essas crianças precisam de leite para serem nutridas. Tem gosto, tem cor de leite, tem gosto de leite, mas não supre a necessidade básica dessas crianças. O que vai acontecer? Elas vão morrer. Exatamente isso que o governo fez. Tinha aparência de estabilidade econômica, tinha cheiro de estabilidade econômica, tinha clima de estabilidade econômica, mas na verdade não tinha essa estabilidade. Hoje a população está endividada com Minha Casa Minha Vida, com esse tanto de coisas aí que foi colocadas e não tem capacidade financeira para fazer frente a esses gastos. Tudo baseado em mentiras. A população foi enganada. Por isso essa popularidade que você disse que era de 80% eu não tenho essa previsão, agora está em 70% de reprovação. Tá certo. Doutor Marco, terminado 1 minuto para a réplica.